Olá, eu sou Jeremias Gomes, começa agora o Código Aberto, o programa que leva todas as novidades sobre tecnologia para você. Olha, o campo brasileiro está mudando, sabe? E a tecnologia paulista lidera esta revolução. E nós temos a APTA aqui no estado de São Paulo, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Ela reúne 7 institutos de pesquisa que transformam, por exemplo, resíduos da cana em energia limpa e criam soluções que aumentam a produtividade no campo. E tudo isso com foco na sustentabilidade. Na AgriShow, que é a maior feira do setor, e é possível você ver de perto essas inovações. Olha, do maracujá resistente a doenças até a cana que produz mais. E nesse cenário, a Alesp fortalece a tecnologia no campo por meio da Frente do Agronegócio e também da Comissão de Agricultura, apoiando pesquisas e incentivos ao produtor. Olha, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador da APTA, que é o Carlos Nabil Gobril. Seja bem-vindo, Carlos. É bom ter aqui você de novo com a gente. Eu queria que você abrisse um pouco, falando um pouco mais sobre a APTA, né, que tem essa questão da pesquisa tão importante no estado de São Paulo. Sim. Boa tarde, Jeremias, todos que nos acompanham no Código Aberto. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente. A APTA ela é uma agência ligada com a Secretaria da Agricultura e reúne 7 institutos de pesquisa do estado de São Paulo. O mais antigo é o Instituto Agronômico de Campinas, é o mais antigo de toda a América Latina, tem 137 anos, a base é em Campinas, mas tem unidades pelo estado inteiro. Nós temos o Instituto Biológico, que é a sede é em São Paulo, próximo da Assembleia, já está com 97 anos, né? Está quase centenário também. O Instituto de Zootecnia, que tem mais de 100 anos, fica em Nova Odessa. Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos e as nossas fazendas experimentais, que chama APTA Regional. É o conjunto de pesquisa que a gente tem no estado. Que bacana. E o que você pode trazer para a gente de mais novidades sobre pesquisas no estado de São Paulo? A gente, nessa entrevista aqui, está falando, nós estamos no final de abril e nós estamos com as sementes, se não me engano, da Embrapa, né? Indo lá para Marte, para a Lua, né? Ou seja, Brasil em pesquisa é tão boa a gente saber e nos orgulha saber que a gente tem pesquisadores maravilhosos. Parece que na APTA são quase 500, né? O que a gente tem de novidade? Conta pra gente. Olha, essa parte do agro, o Brasil, São Paulo em particular, mas o Brasil como um todo é bastante desenvolvido, né? Se tem um assunto em que o Brasil é campeão, é no agro, né? A gente tem, em geral, a gente serve de exemplo para os demais países. E a gente está sempre com muitas novidades. Como eu falei, são muitos institutos, cada um com a sua área de atuação, mas destacando aí, a gente tem feito muitas pesquisas para adaptar as culturas com as mudanças climáticas. A gente tem um novo regime de clima, um novo regime hídrico, de chuvas. Então, a gente, às vezes, tem que trabalhar com plantas que suportam mais a escassez hídrica, suportam altas temperaturas. Então, as pesquisas atualmente têm ido muito nessa direção na parte de plantas. Na parte de animais, a gente tem buscado a criação de animais com mais efetividade e com menos impacto no meio ambiente. Na área de peixes, a qualidade da água. Em cada área, a gente tem estudos importantes, né? Na área de zootecnia, também, só para citar um estudo que é bastante interessante, nós estamos conduzindo na nossa unidade lá de Piracicaba, no bairro de Tanquinho, é uma pesquisa junto com os professores da USP, estamos criando suínos para que desses suínos possam sair órgãos para transplantes humanos, chama xenotransplantes. Uma pesquisa muito bacana, a gente espera poder trazer resultados em breve práticos, né? A gente está começando a criação desses suínos para essa finalidade. Então, tem bastante pesquisa interessante em várias áreas. Ah, tá bom. Queria que você, ao longo do programa, se você for lembrando aí, vai trazendo aqui para a gente, porque a população quer saber. E é tão interessante, né, a gente saber que na nossa mesa chegam coisas que são fruto dessa tecnologia. Agora, é interessante também saber que o Brasil ele tem esse destaque no cenário internacional. Quais são os desafios, hein, Carlos? Porque a gente tem peculiaridades. A gente tem muitas regiões com mais umidade. A questão das pragas, um país tropical, eu acho que tem também a sua peculiaridade. Quais são os desafios que a nossa agricultura enfrenta e que a APTA tem conseguido ajudar a solucionar? Atualmente, a gente tem algumas doenças que impactam alguns setores, algumas cadeias produtivas importantes, como a gente tem aqui no estado de São Paulo, a cadeia da laranja, a gente tem o greening, que é um grande desafio para a gente superar. O greening é uma doença que praticamente devastou a citricultura na Flórida, nos Estados Unidos, que era um grande produtor.
E a gente aqui no Brasil, a gente tem conseguido lidar com ele, mas ele acaba prejudicando um pouco a nossa produtividade, porque a gente tem que erradicar pomares sempre que aparece algum fruto doente. Mas é um grande desafio. O governador criou um grupo de trabalho para que a gente possa desenvolver multidisciplinarmente, né, com várias frentes para enfrentar essa doença. Outras cadeias, como a cadeia da banana, também enfrentam produtos, a cadeia do amendoim, a cana-de-açúcar, a gente tem investido muito em aumento de produtividade, sempre buscando, né, baixo impacto ambiental, melhorar a questão da sustentabilidade. Como nosso secretário da Agricultura, Guilherme Piai, fala, o Brasil é uma potência agroambiental, né, não só uma potência agrícola. Então, a gente tem essa preocupação. E quando a gente pensa em tecnologia de alimentos, aí é um pouquinho diferente, né? Que o nosso Instituto de Tecnologia de Alimentos trabalha com engenharia de alimentos, é produzir alimentos com mais proteína, com menos resíduos, com embalagens mais eficientes também. Então, quer dizer, as pesquisas elas vão em várias direções. Mas se a gente falasse dos desafios, como você perguntou, hoje os desafios é mudanças climáticas, escassez hídrica e transição energética. Eu acho que podia tentar concentrar nessas três importantes desafios que a gente trabalha como foco. Ô Carlos, eu vi uma vez na internet, isso já tem um tempo, né, que um país ele fabricava verticalmente, e acho que não sei nem se tinha luz solar, né, porque a gente sabe que tem algumas coisas aí que o pessoal coloca luz elétrica, enfim, né, e olha, isso aqui vai mudar a agricultura no mundo. Depois essa startup que lançou isso, meio que eu não sei se faliu, parou, né, e eles falavam disso como se fosse, não vai precisar de grandes campos para ter essa agricultura. O que você pode falar disso? Porque a gente vê as coisas na internet assim e não percebe o que é real, o que não é real, né? O que a gente pode falar dessa tecnologia assim em ambientes mais fechados? Isso foi para frente ou não? Tem muitas startups, nós temos dentro da Apta um programa que a gente chama de Apta Hub, que é exatamente para estimular novas tecnologias, crescimento de novas empresas, a gente apoia com os nossos laboratórios, com o conhecimento dos nossos pesquisadores, com as conexões, né, com os networks que a gente consegue estabelecer, tanto interno como com as universidades, com as empresas também. Então, muitas dessas ideias, elas avançam realmente, né? Mas algumas faz parte do desenvolvimento da ciência, né? É sempre uma coisa de muita incerteza, então algumas dão certo, algumas não dão certo. Mas na parte de transição energética, na parte de energia, grande parte hoje das fazendas, principalmente das fazendas maiores, elas produzem sua própria energia. Elas têm fazendas solares, né, painéis solares internos, para abastecer a sua necessidade energética e muitas vezes contribuindo com a rede também, né, com o excesso de energia que consegue gerar, vai para a rede elétrica. Estamos conversando então com o senhor Carlos Nabil, que é o coordenador da Apta. Ô Carlos, a gente não pode deixar de falar da AgriShow, né? Porque ela é tão importante e vocês estão sempre presentes. Fala um pouquinho, vai ser em Ribeirão, me parece que a abertura já é domingo agora, é dia 27, salvo engano. Então, vamos falar um pouco disso e do que vocês pretendem apresentar aí na AgriShow, por favor. A AgriShow, ela sempre acontece na primeira semana de maio. Ela vai acontecer de 28 de abril a 2 de maio. A abertura vai ser no dia 27, mas a feira efetivamente começa no dia 28. Ela sempre ocorre em Ribeirão Preto, né, todos os anos, e dentro de uma das nossas fazendas, dentro do nosso centro de cana lá em Ribeirão Preto. Para nós é uma honra, uma alegria a gente poder sempre hospedar a AgriShow. É a maior feira do setor, né, do mundo. Eu estou vendo as imagens aqui que vocês estão passando, são essas máquinas super tecnológicas, né? É uma feira de tecnologia da agricultura. Então, para nós, sempre uma oportunidade da gente mostrar as pesquisas que a gente vem realizando para os produtores e receber também deles as demandas e as impressões, né? Sempre esses encontros são oportunidades de troca. A gente mostra o que a gente tem feito e também recebe as demandas do setor. Bacana, então eu tô vendo aqui, ó, ocorrerá de 28 de abril a 2 de maio em Ribeirão Preto, né? 30ª edição, que bacana. Me faz um retrospecto do que vier pela sua memória. O que vocês já apresentaram, seja no ano anterior ou nos outros, e o que vocês pretendem apresentar de mais relevante agora nessa AgriShow de 2025, por favor? A gente vai apresentar algumas técnicas que estão sendo desenvolvidas na área de controle biológico, controle de ácaros, controle de fungos. A gente vai mostrar as novas variedades de cana-de-açúcar, variedades de batata doce, uma variedade
muito bacana de batata doce que está sendo bastante utilizada, principalmente lá no oeste do estado, na região de Presidente Prudente. A gente variedades novas de feijão, técnicas de integração lavoura, pecuária, floresta, na parte de piscicultura, a parte de controle de qualidade de água, o Instituto de Economia Agrícola com um programa muito importante que chama Rotas Rurais, é um sucesso. Vários outros estados têm pedido para a gente implementar esse programa, né? É um programa aqui do governo de São Paulo. A gente tem muitas conversas com o governo do Distrito Federal, o governo do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que tem interesse em implementar esse programa em outros estados. Então, tem uma série de pesquisas que a gente vem desenvolvendo e a AgriShow é uma vitrine para nós, né? Então, a gente tem a oportunidade na AgriShow de apresentar algumas das pesquisas, não todas que a gente realiza, no setor. Que bacana. E o público para empreendedores, todo mundo que é do agronegócio, esse é o público da AgriShow. O público, em geral, são produtores, né? Então, os principais fabricantes de máquinas, né, se apresentam, o setor financeiro também está sempre presente, até para financiar essas aquisições de maquinário. Mas o público, em geral, é de produtores, pesquisadores, estudantes, alunos de agronomia, alunos de economia, mas o público principal, o público-alvo, que é quem investe, né, quem faz as compras, os principais negócios são os agricultores, do Brasil inteiro que vem para cá nessa ocasião. Interessante. Ô Carlos, me fala uma coisa, eu estava vendo uma entrevista falando que a gente está falando aqui com o representante da APTA, né, que é ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e ele que representa aí esses 7 institutos aí de pesquisa no estado de São Paulo, tão importantes e relevantes. E aí na entrevista se dizia assim que para cada R$ 1 investido, ou $1, não me lembro, o retorno, quando você vê a potência disso na iniciativa privada, é de um retorno de 16 vezes mais. Como é que está essa questão de investimento aqui no estado de São Paulo, na questão da ciência, e também se vocês têm alguma parceria também com o setor privado para a gente impulsionar cada vez mais setor no estado de São Paulo e no Brasil? Bom, a gente tem muita parceria com a iniciativa privada. Os governos vão mudando e as prioridades vão também acompanhando, às vezes, a tendência do governo. Esse governo atual, nosso governador Tarcísio, ele tem um grande apreço pelo setor agrícola, um grande apreço pela pesquisa. Em todas as oportunidades, ele fala da importância de valorizar os pesquisadores, né? Mas também a pesquisa aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem alcançado resultados excelentes na parte do agro. O PIB agrícola em São Paulo, comparando com todos os estados do Brasil, é o maior PIB agrícola que a gente tem no país, quer dizer, a participação, né, do agro na economia paulista. O estado de São Paulo é o estado que mais exporta na parte do agro em todo o Brasil. Então, a gente tem resultados, a gente colhe muitos resultados, né? A gente investe em pesquisa em São Paulo há muitos anos e colhe resultados. Mas a gente tem buscado também a parceria com a iniciativa privada. Praticamente 1/3 dos recursos que a gente utiliza nas nossas pesquisas vem da iniciativa privada hoje. Alguns institutos, essa porcentagem passa de 50%. Que bacana. Fala um pouquinho do Apta Hub para a gente e como é que startups que têm interesse podem participar. O Apta Hub, a gente tem o conhecimento, né, dentro dos nossos institutos, nosso conhecimento de pesquisa, e a gente tem o setor produtivo. O Apta Hub, ele tenta fazer um pouco dessa ponte, trazendo as empresas novas que têm boas ideias, perspectivas de investir no agro, de melhorar as coisas do agro. E a gente tem nossos cursos pós-graduação, muitos alunos dos nossos cursos têm projetos de começar novas empresas, né, de empreender. E é um hub, né? Quando a gente fala hub, é um ambiente de conexão. Então, a gente conecta os nossos institutos com as empresas, com as universidades, com todos os setores, com as agências de fomento nacionais, internacionais. Então, a gente busca um espaço para poder incentivar novos negócios. E a gente tem um projeto novo, é um projeto que começou 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás. A gente tem colhido bons resultados, mas é um projeto que a gente imagina que ainda a sua maturidade ainda deve acontecer nos próximos 2, 3 anos e está em pleno, com resultados mais robustos ainda. A gente acredita muito nisso. Quer dizer, realmente a direção da pesquisa hoje tem que ser na direção da inovação. Eu acho que é onde a gente deve avançar. O Apta Hub, ele funciona
online, provavelmente muita coisa, mas como é que funciona? Tem sede em São Paulo? Quem está interessado, busca onde? Nós temos 7 unidades físicas do AptaHub. Elas ficam dentro dos nossos institutos, porque, como eu falei, a gente oferece, além do conhecimento dos nossos pesquisadores, toda a estrutura de laboratórios, de campos de treino e os próprios campos experimentais. Então, muitas empresas, às vezes, a pessoa tem uma ideia, mas ela precisa testar a ideia, precisa de usar os laboratórios, ou precisa de uma área para plantar, para experimentar o resultado na prática, né, do que ele está estudando. Então, essas 7 unidades, elas estão concentradas aí em Campinas, Ribeirão Preto, Santos e São Paulo. São assim, os municípios em que a gente tem as nossas unidades. E agora nós estamos expandindo para o oeste do estado. Estamos com um plano de fazer uma unidade em Presidente Prudente. Mas a ideia é que a gente possa expandir ainda mais. Como eu falei, um projeto que começou há 2 anos, a gente tem essas 7 unidades iniciais, mas a ideia é a gente poder expandir para mais cidades. Que bacana, né? É muito bom. Você que está acompanhando e é ligado à universidade, geralmente as universidades também têm esse trabalho. Então, entra no site aí, é só procurar pela Apta, coloca no Google aí. A Apta, pessoal, não se esqueça, é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Estou falando aqui com o coordenador de todo esse trabalho, que é muito amplo no estado de São Paulo. Agora, Carlos, fica à vontade, se você é que está trazendo as novidades aqui para a população, do que vocês têm feito de novo. Fica à vontade para complementar o que você quiser, mas eu fiz uma breve pesquisa aqui, achei umas coisas muito interessantes. Uma delas é a questão das pesquisas. Por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas desenvolveu novas variedades de cana-de-açúcar com maior produtividade e resistência à praga. O estado de São Paulo planta muita cana, acho que não sei se é 50% ou mais por cento do Brasil todo. E o Brasil, eu queria até que você explicasse um pouco, essa cana, ela é só para a questão do combustível, ela tem outras funções? A cana-de-açúcar, ela tem vários subprodutos, né? Mas principalmente a gente fala do açúcar e do álcool combustível e as outras formas de álcool. Mas quando a gente pensa em exportação, principalmente açúcar, né? A gente exporta álcool também, mas 90% do que a gente exporta do setor sucrocoleiro é açúcar. São Paulo, o principal produto da pauta de exportação de São Paulo no agro é o setor sucrocoleiro. Então, é um setor muito importante na economia brasileira, mas na economia paulista é o principal setor econômico. Então, a gente tem o centro de cana, que fica em Ribeirão Preto, que é onde acontece o AgriShow, exatamente na nossa sede de Ribeirão Preto, onde se desenvolvem as pesquisas. E a gente tem pesquisas espalhadas pelo estado de São Paulo e em outros estados, porque quando a gente desenvolve variedades, a gente tem que testar essas variedades em solos diferentes, em climas diferentes, em sistemas que possam se adaptar para as várias necessidades. Então, a gente tem o centro principal de desenvolvimento da cana-de-açúcar lá em Ribeirão Preto, que é o centro de cana, mas a gente tem várias unidades que, no estado de São Paulo, por exemplo, Jaú, Assis, tem várias unidades nossas próprias e também fazendas de particulares, onde a gente faz os experimentos. E em outros estados também a gente tem nosso centro de hibridação, onde a gente gera nossa hibridação das variedades de cana, é lá na Bahia, por exemplo. A gente tem, apesar de a gente ser um órgão do governo estadual, a gente tem uma atuação nacional. A cana-de-açúcar é um exemplo disso. Bacana. Ô Carlos, a gente está falando aqui de tanta tecnologia, do investimento desses 7 institutos super importantes para o estado de São Paulo, mas eu queria que você falasse também a questão da sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, mas na geração de renda. Vocês têm aí cerca de quase 500 pesquisadores, pelo que eu li. Como é que envolve esse trabalho para que o agronegócio ele possa gerar cada vez mais renda, capacitar essa nossa juventude para trabalhar nessas áreas tão importantes, por exemplo? Dentro da Secretaria da Agricultura, a gente tem os institutos de pesquisa, né, que é o que eu coordeno aqui, a APTA, e a gente tem mais 2 braços muito importantes, que um é a assistência técnica, que é a CAT, que tem as casas da agricultura espalhadas por todo o estado, e a defesa agropecuária. Então, a gente trabalha conectado esses 3 braços. Normalmente, a gente desenvolve pesquisa, e a CAT, que tem os engenheiros agrônomos, que dão assistência para os produtores rurais, em geral, levam todo esse conhecimento, né, todas as técnicas que a gente desenvolve
para esses produtores. Quer dizer, de um lado, a gente produz ciência, produz conhecimento, e de outro, a secretaria tem esse braço amigo, né, o braço que está ao lado do produtor rural, para poder levar esses conhecimentos para a ponta. E a defesa, de outro lado, também é muito importante para a gente garantir a sanidade dos nossos alimentos e também toda a questão ambiental, né, de a gente não ter resíduos, não ter problemas ambientais. Então, esses três, a secretaria tem outros focos também, né, não são os únicos. Mas esses três braços da secretaria, defesa, a CAT, que é a assistência rural, né, a extensão rural, e a pesquisa, elas caminham em conjunto. A secretaria tem esses três braços para poder atender bem o produtor. Legal, muito bom. E aquele que se identifica com essa área pode, não seria por meio, claro, direto de vocês, mas pode procurar a secretaria, algum órgão para estudar na área, para desenvolver pesquisa, né? O jovem que quer, de repente, fazer um curso técnico, vai ter um caminho importante também. A gente gosta muito de receber pessoas interessadas. A gente recebe, lógico, pesquisadores, né, pessoas que estão estudando, fazendo agronomia, ou às vezes mestrado, doutorado, desenvolvendo pesquisas. A gente atende também estudantes, às vezes estudantes até de nível assim, de primário, secundário, né, de primeiro grau, segundo grau, que vêm conhecer o que a gente faz. Normalmente o pessoal sai bem encantado, porque a gente tem bastante coisa bacana para mostrar. Às vezes as pessoas não sabem de onde vêm as coisas e a gente, né, por exemplo, fala o feijão carioca, por exemplo, para dar um exemplo. O feijão carioca foi desenvolvido em São Paulo, né, desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas. É uma variedade desenvolvida por nós, né? Mas a gente pensa feijão carioca é lá do Rio de Janeiro, mas não é uma variedade desenvolvida aqui em São Paulo. E coisas assim, a gente tem bastante curiosidades para mostrar, então isso acho que desperta bastante interesse. A gente tem um evento anual, que a gente chama APTA de Portas Abertas, em que a gente recebe estudantes, as escolas levam estudantes e a população em geral vem nos visitar, a gente para mostrar nossas pesquisas, e normalmente o pessoal sai muito satisfeito. Legal, então quando tiver, lembra da gente aqui, porque a gente faz questão de divulgar também, né? Agradecer bastante aí também o secretário de Agricultura que concedeu você aqui para participar junto com a gente. A gente lembra aqui o deputado Itamar Borges também, que trabalha muito aqui à frente da agricultura, do agronegócio, já foi secretário também, né? Então é importante essa conexão com a Assembleia Legislativa, não sei se você tem acompanhado, mas eu estava lendo, perdi até a conta. Quantas frentes parlamentares a gente tem aqui, né? Qual a importância da Alesp ter essa conexão aí com o governo do Estado e com a secretaria? A Assembleia Legislativa tem sido muito parceira do agro, né? O nosso secretário tem uma ótima relação com o presidente da Casa, com os deputados. A gente tem participado bastante de audiências públicas, nas comissões também, para prestar esclarecimentos. E a gente tem encaminhado um conjunto grande de medidas aí para fortalecer o agro de São Paulo. E a Assembleia não tem faltado em nenhuma, tem sido parceira em todas. A gente só tem, o nosso secretário está sempre elogiando, né? Está sempre, realmente, a Assembleia é grande parceira. Isso fora as iniciativas que a própria Assembleia cria, né? A gente está falando os encaminhamentos que a Secretaria manda para a Assembleia, mas também a Assembleia também tem seus projetos, as suas ideias, que são sempre a favor do agro. Você falou do Itamar Borges, que foi nosso secretário recentemente, aí na Casa nós temos também o Barros Munhoz, que já foi o nosso secretário, e a gente tem muitos parlamentares ligados ao agro. Então, a gente tem uma relação forte, né? Principalmente no interior, os líderes regionais, né, ex-prefeitos ou deputados de diversas regiões, em geral, são muito ligados com o agro e sempre estamos prestigiando. Estão sempre junto com a gente aqui, a gente também procurando corresponder da melhor forma dentro da secretaria. Bacana, essa parceria é muito importante. Ô, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu falei sobre vários institutos, porque são 7 que a APTA coordena, você é à frente de todo esse trabalho, mas eu achei uma coisa interessante aqui, o Instituto de Economia Agrícola, o IEA, participa do projeto Semear Digital em parceria com a Embrapa, né? A Embrapa, que acho que você deve ter visto aí, mandando as sementes, me encheu de orgulho, acho que todos os brasileiros, uma parceria com a NASA, levando sementes para o espaço, acho que para a Lua e Marte, enfim, né? Agora, o Instituto de Economia, ele participa desse projeto Semear e vocês também foram reconhecidos em 2024 com o prêmio Apta Semeador do Futuro 2024. Queria que você falasse dessa questão aí, por favor. Para vocês deve ter sido um reconhecimento muito bacana também, né? Falar com muita alegria, né? Você falou do Instituto de Economia Agrícola, eu sou pesquisador de origem do Instituto de Economia Agrícola. Hoje estou coordenando a APTA, mas meu instituto de origem, né, a minha base realmente é lá no Instituto de Economia Agrícola.
A gente lá no Instituto de Economia Agrícola, o projeto acho que mais visível, hoje tem mais visibilidade, é o programa Rotas Rurais, que é um programa, como eu falei, importante, tem sido uma vitrine do governo do estado, é um programa reconhecido pela Google como um caso mundial de sucesso do Google, a gente usa, o Google é nosso parceiro. Nós temos esse projeto junto com a Embrapa, que é o Semear. O Semear é um projeto para levar conectividade rural para os produtores, né? Levar conectividade para o campo. Isso é um grande problema hoje. A conectividade nas cidades ela está satisfatória, mas no campo a gente tem muitas áreas que não têm conectividade. A conectividade não é só no escritório, a conectividade no campo mesmo, né? As máquinas mais modernas hoje, elas são muito ligadas com satélites, com dados, com internet, e quando você não tem a conectividade, elas acabam funcionando menos, né? Elas têm menos funcionalidades para poder fazer o seu trabalho. Então, é um assunto, é uma prioridade do governo do estado, a prioridade do nosso secretário da MPI também. Então, a conectividade esse projeto Semear tem alguns eixos, mas o principal é da conectividade, que a gente trabalha junto com a Embrapa. A gente tem recurso da FAPESP nesse projeto. A gente tem algumas cidades no estado de São Paulo, metade das cidades praticamente está no estado de São Paulo desse projeto, embora seja da Embrapa, conosco, e a outra metade estão em outros estados. E a gente tem o que você falou do programa, da premiação, né? Premiação que a APTA instituiu, já foram 2 edições, esse ano a gente vai ter a 3ª edição, que é uma premiação para reconhecer o trabalho tanto dos nossos pesquisadores, dos nossos funcionários de carreira, funcionários de apoio também, não só os pesquisadores, toda a nossa carreira de apoio, como também reconhecer entidades e pessoas que fazem a diferença no agro. Então, a gente tem prêmios, são 6 premiados por ano, 3 para funcionários da secretaria, para premiar, reconhecer internamente e valorizar o trabalho que a gente faz, e 3 para reconhecer entidades e pessoas importantes para o agro, de alguma maneira contribuem efetivamente para o desenvolvimento do agro paulista e brasileiro. Que bacana, obrigado, viu, Carlos, por toda essa informação. E eu estava vendo aqui, essa questão do Rotas Rurais é sensacional. É em relação à questão de endereçamento digital, né? Isso é muito transformador. Infelizmente, não dá para a gente comentar muito, porque a gente só tem 1 minuto, mas para finalizar, se quiser comentar rapidinho, mas claro, convidar todo mundo para a AgriShow, que começa dia 28 de abril. Lá em Ribeirão Preto, vai até 2 de maio, espera receber 195 mil visitantes de mais de 50 países, é um evento sensacional para o produtor e a APTA vai estar lá, eu tenho certeza o Carlos vai estar lá também, né, Carlos, domingo? Eu vou estar, eu vou amanhã para estar em Ribeirão Preto desde o sábado amanhã até o final da feira. É uma área nossa, a AgriShow acontece dentro de uma das nossas fazendas, então a gente somos anfitriões, ali a secretaria é a anfitriã do evento, a gente tem uma presença importante, o secretário, nesse período, muda o gabinete, já foi até publicado no Diário Oficial, o gabinete da Secretaria da Agricultura é transferido para Ribeirão Preto durante a feira, então todo o nosso gabinete, todas as áreas importantes da secretaria vão estar lá em Ribeirão Preto à disposição para a gente atender bem todos os produtores, a gente recebe muitas comitivas internacionais, como você falou, o pessoal de outros estados, outros secretários, em geral vem ministro, vem governador. O governador vai estar conosco, o governador vai estar na terça-feira, dia 29, conosco, os deputados, a gente fica uma oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho e também receber bem todos que visitam a AgriShow. Vale a pena, a AgriShow, para quem tiver oportunidade, é uma feira muito bacana, muito bonita, é uma atração realmente para todos. Que bacana. Ô, Carlos, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Vocês sempre são muito bem-vindos a atualizar a população sobre tudo isso. Não dá para falar de tudo, mas são muitas frentes interessantes. E domingo começa, então, ali a abertura da AgriShow. Com certeza, diversos deputados vão estar lá e, com certeza, vamos acompanhar aqui e trazer para vocês as novidades. Volta com a gente e já indica outras pessoas para participar, para falar como é que foi com a gente. Pode ser? Lógico. E a gente faltou de falar sobre rotas rurais. Vamos marcar uma outra data para a gente falar com mais calma e com mais detalhe do programa. Mas estamos à disposição. Se vocês precisarem da gente, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
A gente que agradece bastante aqui o Carlos, que esteve com a gente em relação à APTA, que está com coisas sensacionais. O Carlos Nabil Grobril, que é o nome dele, Gobril, perdão, coordenador Gobril. da APTA. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Obrigado a você que manda essas pautas aqui para a gente poder repercutir e atualizar a população sobre essas questões de bastidores de tecnologia, incluindo com o governo do estado, que está fazendo umas coisas interessantes aí na agricultura e no agronegócio. Obrigado, até a próxima edição.